O vídeo com notícia exclusiva: 3 clubes brasileiros tentaram nos últimos dias a contratação de Vitor Roque. A confirmação foi feita pelo próprio empresário do atleta, o André Cury. Antes de falar sobre os 3 interessados, só contar que nas próximas horas o Betis vai anunciar de forma oficial a chegada do Vitor Roque por empréstimo de uma temporada. O atleta também era alvo de várias propostas na Europa. O Porto e o Sporting gostariam de comprá-lo, a Real Sociedad fez proposta de empréstimo, mas a opção do Vitor Roque foi de jogar no Betis por 1 ano. Sobre os 3 clubes brasileiros interessados, palavras do empresário dele, André Cury, abre aspas. Flamengo, Corinthians e Internacional tentaram contratá-lo por empréstimo, mas o Vitor Roque precisava continuar na Europa, então não deu para avançar nessas negociações, fecha aspas. Vitor Roque, que havia sido comprado pelo Barcelona junto ao Atlético Paranaense numa operação de até 76 milhões de euros, teve um princípio de passagem na Europa fraco. Foram 16 partidas com apenas 2 gols marcados. É importante lembrar também que o Xavi, o então técnico do Barcelona, não parecia morrer de amores pelo atleta. Por que o Corinthians tem 14 milhões e 900 mil reais bloqueados em processos movidos pelo empresário André Cury, que é torcedor declarado do Corinthians? Nos últimos dias, muita gente tem debatido sobre esse tema. Vale a lembrança de que o André tem 5 processos contra o Corinthians e todos esses processos totalizam 30 milhões de reais. Durante a madrugada dessa sexta para sábado, com o André Cury lá em Sevilha, conversei com ele por telefone e quis saber os motivos que o levaram a mover tantos processos contra o Timão. A declaração do empresário, abre aspas, as pessoas precisam saber o que acontece. Tudo começou quando eu emprestei 3 milhões de reais para o Corinthians comprar o Ederson. Tempos depois, ele foi vendido por 45 milhões de reais e o Corinthians não pagou nada. Nem o dinheiro emprestado, nem a minha comissão, nem os 30% do jogador. Inclusive, eu que tive que bancar esse dinheiro para o Ederson, para ele não ficar no prejuízo. O Corinthians não pagou nada. E antes de eu entrar na justiça, tentei uns 60 acordos diferentes. Fizemos inclusive um acordo, mas o Corinthians também não pagou. Aí tive que entrar com essas ações e ainda me consideram como vilão. Ainda ajudei o clube recentemente, colocando o Ramon Dias e o Charles lá, fecha aspas, disse o empresário, se referindo ao técnico argentino e o volante recém-contratado, 2 operações realizadas pelo André Cury. Só para lembrar que quase toda essa confusão envolvendo o empréstimo dos 3 milhões, o não pagamento, todas as tentativas de acordo aconteceram na era do William Monteiro Alves. Mas agora, desde janeiro, o Augusto Melo é o presidente e é ele quem vem sofrendo com esses bloqueios e também com penhoras que geram enorme dificuldade para o fluxo de caixa, para pagamentos de salário, comissão, entre outras coisas. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Palmeiras, registrando um manifesto da Mancha Verde, a principal torcida uniformizada do Palmeiras e que já há bastante tempo é declaradamente oposição a Leila Pereira. Essa manifestação da Mancha Verde se dá depois de 2 eliminações em Copas. O Palmeiras em 15 dias caiu na Copa do Brasil para o Flamengo e na Libertadores da América para o Botafogo. A Mancha Verde, por meio desse protesto, escreveu que as eliminações foram causadas pela covardia nos jogos de ida contra Flamengo e Botafogo. O Abel também foi citado como o maior treinador do Palmeiras, mas que teve postura covarde e erros de planejamento, além de invenções nas escalações e substituições. Nesse manifesto, a Mancha ainda deixa perguntas no ar. O Abel perdeu o comando do elenco? Por que investir em atletas em má fase? Porque alguns dos reforços não vêm sendo utilizados. E aqui a parte mais polêmica. Jogadores em má fase técnica pouco depois de pedirem para ser negociados. A porta da rua é a serventia da casa. Mas, apesar de ter escrito isso, vale a lembrança de que a Mancha foi a grande responsável pela não saída do Dudu. O atacante tinha um acerto com o Cruzeiro, o pessoal da Mancha interveio e aí o Dudu acabou ficando. Então, quem está em uma fase pedindo para sair, a partir de agora a porta da rua é a serventia da casa. Com o Dudu, o papo foi um pouco diferente. E aí, o pessoal da Mancha encerra esse texto dizendo, abre aspas, a direção do clube pode estar mais preocupada em inaugurar piscina ou até com show de axé para um pequeno número de associados. Mas os milhões de palmeirenses querem saber de um time forte. É com esse elenco que o Palmeiras vai disputar o Super Mundial? Interrogação, encerra o pessoal da Mancha. Hora de falar a respeito de Wesley, praticamente vendido pelo Corinthians. Negociações com o Al Nassr estão em fase e estágio avançado. A tendência é que o martelo seja batido por 20 milhões de dólares, que equivalem a 109 milhões de reais. O Corinthians ainda tentou criar um enredo de que pode garantir mais 5 milhões de dólares em bônus. A informação que vem da Arábia Saudita diz que não há bônus algum. 20 milhões de dólares, 109 milhões de reais. O pagamento está sendo discutido. O Timão ainda está tentando morder 10% que pertencem aos representantes do atleta. O Corinthians é dono de 70%, outros 30% são do jogador e dos seus empresários. Importante só lembrar que o Augusto Melo, desde o início dessa janela de transferências, vinha afirmando para todo mundo que o Wesley só seria vendido por 30 milhões de euros. Isso equivale a 184 milhões de reais. Ou seja, o Timão, caso confirme nas próximas horas, e essa é a tendência, a venda do Wesley por 109 milhões de reais, vai estar negociando o atleta por 75 milhões de reais a menos do que aquilo que havia planejado. Aí, só para emitir a minha opinião, eu quero saber a sua.
O errado não é vender o Wesley por 20 milhões de dólares. O errado é imaginar que alguém vai pagar 30 milhões de euros por um atacante de 19 anos de idade que em alguns lampejos se mostrou bom jogador, mas que na média está bastante distante. É alguém que precisa ser bastante lapidado. O Augusto perdeu tempo, ficou adiando nessa negociação e aí agora vai precisar vender o Wesley na baixa, atacante que nem tem conseguido jogar com frequência desde que o Ramon Dias se tornou treinador. Sobre Alexandro, com mais informações exclusivas a respeito do futuro do lateral esquerdo. Venho falando há dias para vocês que a prioridade dele era ficar no Brasil, enquanto vários setoristas do São Paulo afirmavam que ele queria continuar na Europa. Vou até trazer mais detalhes em cima dessa notícia. Se fosse para jogar na Europa, o Alexandro já estaria regularizado e jogando por lá. Foram várias as propostas que ele recebeu. As primeiras do Galatasaray e do Antalyaspor, que é o time do Alex lá na Turquia. Ele disse não para as duas. Depois, Fiorentina, Lazio e Roma quiseram abrir negociação. Por respeito à Juventus, onde ele jogou por 9 temporadas, o lateral esquerdo disse não para todos. Mais recentemente, o Sevilha e a Real Sociedad sondaram o atleta. E o Alexandro disse o mesmo, que já havia falado para os outros clubes, pretende jogar no futebol brasileiro. Está desde 2011 fora, quando ele troca o Santos pelo Porto e chegou a hora de voltar ao Brasil. A prioridade máxima do Alexandro era atuar pelo São Paulo. Tanto que ele comprou recentemente 2 apartamentos num bairro nobre de São Paulo, um para que ele more com a esposa e os filhos e outro para os familiares mais próximos que residem em Catanduva, no interior de São Paulo. Mas as negociações com o tricolor seguem bastante enroladas. Há uma diferença financeira importante. Diante disso, Botafogo e Flamengo são duas possibilidades reais. O Flamengo tem conversas já há alguns dias, negociação por um contrato de 2 anos prorrogável por um terceiro, se ele bater as metas alcançadas. Davi Luiz, Felipe Luiz e Tite são os responsáveis, ou são aqueles que mais querem a contratação do Alexandre. Já o Botafogo, nos últimos dias, afirmou que o Botafogo cobre qualquer oferta de clube brasileiro. Essa novela parece bem perto do fim. O Alexandre quer se resolver antes do fechamento da janela, que se encerra no Brasil em 2 de setembro. A janela na Europa termina em 1º de setembro. Bora fechar o vídeo com informações exclusivas sobre atletas das categorias de base do São Paulo. Nessa sexta-feira, durante a live, me perguntaram se 2 atletas, o Enzo Boyer e também o Mike, podem deixar o tricolor. Eles estão em fase final de contrato. Conversei com uma pessoa das categorias de base do São Paulo e trago algumas atualizações importantes. O Boyer, que tem 8 jogos com 4 gols e 4 assistências, está de fato de saída do São Paulo. Os dirigentes da base entendem que ele vai ter muita dificuldade em se firmar como um atleta do time principal, tanto que na própria categoria de base no time sub-20, hoje o Ferreira já tem tido mais espaço e mais moral do que ele. Então a tendência é que o São Paulo não ofereça a renovação de contrato e o Boyer vá buscar um novo clube. A respeito do Mike, lateral direito, 19 anos de idade, o contrato dele se encerra no fim da temporada. O São Paulo analisa e deve oferecer um novo contrato de prorrogação com esse lateral direito. Hoje, quem tem mais moral na base para essa função é o Igor Felisberto, mas é um menino que ainda precisa ser lapidado, tem menos capacidade física, até por isso o Mike tem jogado com mais frequência. Então, para não correr o risco de ver o Mike despontar em outro clube, o tricolor vai oferecer uma renovação de contrato e imagina que essa extensão não deva ser um problema. De qualquer forma, já dá para antecipar que o Enzo Boyer vive seus últimos dias com a camisa do tricolor, jogador que tem bons números, passagem grande pela categoria de base, mas vai buscar espaço em outro clube. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!